Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos falar dele, né? O canhoto, o rabudo, o chifrudo, o fedido, o que tem mais apelido do que qualquer outro ser na história do universo. Ele mesmo, o diabo. Então, na sua opinião, você acha que o diabo precisa sempre da autorização de Deus para atacar alguém? Interessante que as opiniões se dividem em relação a esse aspecto. Todos os seres humanos sabem que existe o mal e que ele está presente na nossa vida de uma maneira extremamente desagradável. Todo mundo concorda com isso. Agora, como é que o mal age em nós? Principalmente o mal promovido, provocado, criado pelo próprio Satanás. Evidentemente que o nosso debate vai se circunscrever àquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala a respeito, né? A nossa discussão vai, obviamente, ser dirigida pelos princípios cristãos de hermenêutica, de interpretação da questão do mal. E, mesmo nesse contexto, as opiniões se dividem, né? Alguns entendem que o diabo precisa da autorização de Deus para atacar qualquer pessoa, outros acham que não, que o diabo ataca e salve-se quem puder. Se perguntasse isso para você, qual seria a sua resposta? Está no ar? Ou veja. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, né? E nós queremos convidar você a participar do debate para ganhar os presentes que a AGRADE e outros patrocinadores têm para te enviar. Então, entra lá no site vejamsó.com.br, vote na enquete e você já estará com o seu nome na base de dados para todos os sorteios que nós fizermos esta semana, tá bom? Quem é que veio aqui para conversar conosco a respeito do canhoto? Ah, agora não pode mais falar assim, né? Antigamente falava, mas agora já agora não pode. Isso aí já é bullying, né? O senhor é canhoto, pastor? Não. O senhor é canhoto? Não. Mas tem muita gente canhota que não vai gostar. Mas quando eu era criança, canhoto era um dos apelidos do diabo, né? Paz e graça, reverendo pastor Cleverson Pereira do Vale, da Primeira Igreja Batista de Arthur Nogueira. Viajou lá de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, só para estar conosco. Seja bem-vindo. Graça e paz, reverendo Weber. Prazer retornar ao Vejam Só, depois de 8 meses. E prazer, né, participar desse debate aqui com vocês. Eu estive lá em Arthur Nogueira. Que mês que foi, pastor? Foi em outubro do ano passado. Fui eu, a Ana, o João, a equipe toda do Vejam Só, 62 pessoas que fazem o programa, né? Uma cidade muito boa e a igreja muito animada, muito bacana. Eu, naquela oportunidade, eu estava feliz, né? Porque o meu filho estava iniciando um namoro com a menina de um colega seu e ele vem segunda-feira ao programa. Pastor Neto? É. Amém. Ele virá segunda-feira ao programa. Pastor da Primeira de São Caetano. Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul, o pastor Neto estará conosco aqui. Ok. E é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. O endereço da igreja é lá, pastor? É Rua Ademar de Barros, 2135, Paineiras, Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, da região de? Campinas. Muito bom. Limeira não é mais perto que Campinas, né? Sim. Então é a região de Limeira, uai. A região metropolitana de Campinas. Né? Então tá bom. Muito bem. Do outro lado, faz tempo que ele não vem, mas hoje ele veio. Pastor Marinho Monteiro, da Igreja Verdade e Vida, e um dos dirigentes da ONG Macanudos de Yavé. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Obrigado, mais uma vez, por estar aqui, né? A gente tem procurado estar sempre estudando, principalmente um tema que daqui a pouco a gente vai discutir aí, e é um prazer muito grande estar aqui, viu, pastor? Né? E encontrar um pastor também. Nós não nos conhecemos, mas vivemos uma época muito juntos na Igreja Cristã, ou melhor, na IEFA,
na época que o Caio Fábio ia pregar lá também. Né? E a gente conversando, acabamos descobrindo que a gente também já é daquela época lá também. Puxa vida. O pastor Marinho, a igreja... vamos falar da ONG Macanudos. O que é exatamente Macanudos de Yahvé? Macanudos é uma entidade, né? E é uma entidade que cuida de jovens. E a nossa bandeira no Macanudos é uma bandeira que nós levantamos até a semana passada, fizemos uma semana de campanha, falando, nós somos contra a pedofilia, abuso sexual e a exploração sexual. A palavra Macanudos, ela vem de uma palavra hebraica chamada Macaná, que é solidário. Então nós usamos a palavra Macaná e colocamos o Macanudos, que é uma palavra muito conhecida no meio do PXPY. Né? Quando alguém está precisando de alguma coisa, eles se chamam de Macanudos. Oi, Macanudo, estamos precisando, e aí eles vão conversando assim. E o nosso trabalho, graças a Deus, tem dado bastante resultado. A gente tem feito um trabalho assim que está sendo notado, não só em São Paulo, mas no Brasil, quase 16 cidades já. E o endereço da Igreja Verdade e Vida? Rua Tianguá, número 23, Vila Mascote, Jabaquara. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje? É inegável que vivemos dias difíceis. A brutalidade, em toda a sua plenitude, tem envolvido grande parte da sociedade mundial. No Brasil, a violência tem feito milhares de vítimas. Em alguns casos, esse ato é praticado pela própria família, além de inúmeros outros ocorridos nas ruas. Ao observarmos o quadro atual do sofrimento no mundo, muitas vezes não nos atentamos para os fatores que conduziram a tal situação. No entanto, podemos exemplificar o crescimento dessa selvageria em razão da própria sociedade no sentido material e ou espiritual. Por exemplo, quando acontece algo de ruim, algumas pessoas dizem que foi Satanás que se apossou da situação. Mas será o mesmo quem busca insistentemente por pessoas desprevenidas e desavisadas que possa tentar? Ou é a própria pessoa que se permite a aproximação do pavoroso diabo? Satanás foi um anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Ele tornou-se corrupto pelo seu orgulho e ainda considera Deus como inimigo. Ele tenta atrapalhar a obra de Deus na vida das pessoas. Mas será que está limitado pelo poder de Deus e pode fazer apenas o que lhe é permitido? A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O livro de Jó é um dos livros das Sagradas Escrituras que nos mostra como Satanás trabalha. A Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. E mais adiante diz o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Observando essa passagem, será que o sofrimento nem sempre é uma punição pelo pecado? Da mesma forma, a prosperidade nem sempre é uma recompensa pelos atos de bondade? Será que Satanás pode exceder os limites estabelecidos por Deus? Ou melhor, o diabo sempre precisa da permissão de Deus para atacar alguém? Acompanhe a resposta agora no programa Vejam Só. Tá bom. Vamos lá. Começar com o pastor Marinho Monteiro, da Igreja Verdade e Vida.
E o senhor é presidente da ONG, né? Eu sou diretor. Diretor da ONG. O presidente é o Tiago Torres. Então, tá bom. Pastor Marinho Monteiro, na sua primeira fala, que resposta o senhor dá para a pergunta? O diabo sempre precisa da permissão de Deus para atacar alguém? Não, eu acho que não. Eu acho que ele ataca sem permissão. Eu acho que todo mundo tem brecha e quem não tem brecha? Você tendo uma brecha, ele vai entrar. Então, não precisa de permissão, não. O diabo não precisa de permissão? Não precisa de permissão. Eu acho que o caso de Jó foi bem diferente. O caso de Jó é claro que o diabo chega perto de Deus e fala, ele está na sua mão, ele está ali, ele tem tudo, então tira para ver se ele não vai blasfemar. E não, ele era um homem justo mesmo. Foi por causa disso. Porque ele era tão certinho que o diabo não tinha como entrar. Então ele foi pedir permissão e Deus deu. Para aquele caso ali. Mas para nós não? Para nós não. Eu acho que o diabo deita e rola na vida de muita gente, inclusive na vida de muita gente dentro da igreja, que a gente tem visto por causa da nossa ONG. Então, além de tudo, o renegado é o intrometido. Intrometido, tranquilamente. É como aquela coisa, diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele não pede permissão para entrar na casa. Ele é um ladrão. Então, está claro. Para mim, essa frase, esse versículo, está bem claro o que ele faz. Tá bem. Muito obrigado, pastor Marinho Monteiro. Pastor Cleverson Pereira do Vale é ministro da primeira igreja batista lá em Arthur Nogueira, São Paulo, né, interior de São Paulo. Mesma pergunta, pastor. O diabo sempre precisa da permissão de Deus para atacar alguém? Primeiro, reverendo Weber, pastor Marinho, precisamos entender quem é o Criador, quem é a criatura. A Bíblia diz que foi Deus que criou o anjo e em perfeito estado, e esse anjo rebelou-se voluntariamente e deliberadamente e caiu e tornou-se o que é hoje o diabo, né? O senhor falou canhoto, essa frase eu não conhecia, essa palavra, aliás, mas o diabo ele está com o seu poder limitado. Deus permite Satanás agir até um determinado momento. Temos aí o caso de Jó, temos aí o Espírito levando Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aonde ele pode atuar? Até o limite que Deus deixou. Passou disso, não tem como ele fazer mais nada. Então ele precisa da permissão de Deus. Precisa da permissão de Deus. Ele não age, ele não tem poder para fazer o que ele bem entende. Aliás, a Bíblia diz que em Cristo ele já está condenado, né? Cristo esmagou a cabeça da serpente lá na cruz e a condenação veio. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ele já é um derrotado, já é condenado. Então, aquilo que ele faz aqui na terra é com a permissão de Deus. Muito bem, vamos agora para você aí de casa. Lá no site do programa, o vejamsó.com.br, temos a seguinte enquete. Segundo as Escrituras, o diabo sempre precisa da permissão divina para atacar alguém? As respostas são todas muito novas, né? Sim, ele precisa, ou não, ele não precisa, ou não sei. Vote na enquete e você pode ganhar presentes muito especiais. Vou apresentar o presente agora mesmo, né? O primeiro presente, são dois hoje, esse livro aqui, Uma Fonte para a Espiritualidade, do reverendo Alcindo Almeida, editora ABA. É um livro de meditações muito profundas, né? São meditações bastante densas da palavra de Deus, todas ligadas à espiritualidade, tá? Eu vou mandar esse livro para a mesma pessoa que for sorteada no final desse programa e que vai levar também a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. Essa camiseta que está aí, olha como é bonita, você vai ficar muito bem nela. E vai ficar ainda melhor transformando-se num aluno ou numa aluna da Agrade. A Agrade é uma escola com mais de 600 filiais. Todos os cursos da Agrade são sobre a obra de Deus. É para preparar a pessoa para servir melhor ao Senhor.
Então tem cursos assim bem específicos, né, para a obra de Deus, o curso de evangelismo, curso para obreiro, tem o curso de oratória para os pregadores, tem o curso bíblico, esse tem em todas as filiais, o curso bíblico é onipresente, tem o curso de análise bíblica, de teologia, de pós-graduação em teologia, música, Libras, que é língua brasileira de sinais, inglês e espanhol, aí o livro de texto é a Bíblia, enfim, tem uma série de cursos úteis para você que quer servir ao Senhor. O que você vai fazer? Anota o telefone para amanhã, no horário comercial, você ligar. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. Liga lá e pega as informações da filial mais próxima da sua casa, né, da Agrade, e quais são os cursos que são oferecidos lá, tá bom? Agora, para ganhar o livro e a camiseta, tem que ir no site do programa, vejamsó.com.br, pela internet, e votar lá na enquete, tá bom? Uns tempos atrás, aí eu fui pregar lá sobre o diabo, né? E fiz uma pesquisa. Tem dezenas de nomes e apelidos para Satanás. É a figura com mais referências, e algumas muito curiosas, né? Por exemplo, canhoto, que a gente não pode usar mais, é porque quando eu ainda era criança, ainda tinha um pouquinho de sentimento, né? A mãe percebia que a criança pegava o lápis com a mão esquerda, forçava para a direita, né? O canhoto era visto assim meio de soslaio. E se você for ao dicionário, você vai ficar pasmo, né? Porque qual é o antônimo de destro? Destro é quem escreve com a mão direita. Você sabe qual é o antônimo de destro? Sabe, pastor? Não me recordo. É ambidestro, né? Não, ambidestro é quem escreve com as duas mãos. Escreve com as duas, é verdade. O antônimo de destro. Sinistro. Sinistro, vê se pode. Ficou pior, né? Muito pior. Né? Quer dizer, a pessoa que escreve com a mão esquerda é sinistra. E está certa, segundo o dicionário, Então, por isso, vem dessa influência aí de que os antigos chamavam o diabo de canhoto, de cão, tinhoso. O falecido Padre Léo da Canção Nova falava o encardido. O encardido. Eu chamo ele de fedido. Ele não fede enxofre. Rabudo, chifrudo. Enfim. Bom, a gente está zoando aqui. Agora, pastor Marinho, o diabo é para a gente ficar rindo dele? Não. Não mesmo. Eu acho que uma época não se podia nem se falar nome que o pessoal não fala esse nome, né? Mas a gente tem que falar, mas a gente tem que tomar cuidado com brincadeira. Eu acho que ele é um ser espiritual, e o ser espiritual a gente nunca vê. Se ele é um ser espiritual e ele tem uma gama de anjos caídos junto com ele, então ele pode, de qualquer maneira, aprontar uma assim. A gente tem defeito. Então, vamos aprontar, vamos furar o pneu do carro dele na estrada, numa hora que tiver 1h da manhã que não tem ninguém, socorro, para ele sofrer ali na madrugada, aquela escuridão. Já aconteceu coisas comigo desse jeito. Né? Eu falei assim, na época, falei, Jesus, o que está acontecendo? Então, a gente se apega a Deus ali, se apega a Jesus, ao Espírito Santo, mas acontece. Então, quer dizer, quem que não tem uma brecha? Então, eu acho que a gente tem que, nós não temos que temê-lo, mas nós temos que tomar cuidado. Vigiar. Vigiar e orar sempre, né? Então, pastor Cleverson, se o diabo precisa sempre da permissão de Deus para atacar alguém, por que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar? Deus é que vigia por nós. É interessante que o caso de Jó foi citado no início, né? Jó, ele estava tranquilo, vigiando. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, que se desviava do mal. Mesmo assim, Satanás fez o que fez na vida dele. Aliás, ele teve 4 percas. Ele perdeu, vamos usar a letra F, perdeu suas forças, perdeu sua fortuna, perdeu sua família e perdeu também a sua fama lá no Oriente.
O diabo destruiu a vida de Jó. Mas ele não vigiava? Claro que vigiava. Mas houve ali um diálogo entre Satanás e Deus, e o desejo de Satanás era destruir Jó, porque Jó, ele temia Deus, e ele achava que se tocando nos bens, tocando na família, ele não temeria mais a Deus. E Deus permitiu. Deus disse, olha, faça o que você bem entender, só não tire a vida dele. E ele continuou reto, temente a Deus, firme com Deus. A Bíblia manda vigiar. Agora, a Bíblia também fala que nenhuma tentação é acima daquilo que nós podemos suportar. Deus não dá permissão ao diabo para fazer algo que nós não vamos suportar. É para aprimorar a nossa fé, para aprimorar o nosso relacionamento com Deus, que algumas coisas ruins às vezes acontecem. Como assim, pastor? Algumas coisas ruins acontecem com os bons, sim. Ele citou aí um exemplo que às vezes um pneu fura no meio da estrada, 1h da manhã. Às vezes é a permissão de Deus para que o diabo ataque um cristão, para que o cristão continue alerta, continue vigiando, que ele não deixe de vigiar. Mas o diabo não vai poder fazer nada na vida do cristão além daquilo que Deus permite. A Bíblia diz que 1 João, capítulo 1, capítulo 5, aliás, fala sobre isso, versículo 18. Permita, reverendo Weber, ler? À vontade, pastor. No versículo 18, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, nós temos aqui uma diferença. Na vida do cristão, o diabo não tem como possuir a vida do cristão. Ele pode tentar. O próprio Jesus foi tentado e não caiu em tentação. Mas o maligno não toca o cristão, porque Deus não permite. Se Deus permitisse, o diabo tivesse liberdade de fazer o que bem entendesse, ele também agiria na vida do cristão. Mas Deus não permite. O diabo age de acordo com a vontade permissiva de Deus, até onde Deus permite. Ele tem certas limitações. Tanto é também que, no caso, também nós temos um caso interessante, o caso de Davi. Não sei se vocês se recordam. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, fala que Deus permitiu Davi fazer o recenseamento, né? Incitou Davi a fazer o recenseamento. Em 1 Crônicas 21:1 diz que Satanás incitou Davi a fazer o recenseamento, vindo aí o castigo, a punição em cima de Davi. Deus permite Satanás tocar em Davi para que ele para que ele pudesse fazer o que fez, mas com a permissão de Deus. Então Satanás tem o seu poder limitado. No próximo bloco vou inquirir o pastor Marinho, que pensa diferente, né? Sobre por que ele pensa assim e como é que a gente pode então se proteger do capeta, se o capeta tiver livre acesso. A gente volta já. Este é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo a sua ajuda para fazermos um programa cada vez melhor. Você pode usar as redes sociais para nos ajudar. Estamos no Twitter, @programa Vejam Só, e também no Facebook, /programa Vejam Só. Lá você tem acesso a informação de bastidores a respeito do programa e pode mandar sugestões, críticas, observações, indicar pessoas, indicar temas, indicar assuntos. E se a sua sugestão for pautada, você ganha um presente da produção do programa Vejam Só. Aí não tem sorteio nem nada não, é um presentão aí para você, como gratidão nossa por nos ajudar a fazer um programa melhor. Hoje estamos aqui com o pastor Marinho Monteiro, da Igreja Verdade e Vida e da ONG Macanudos de Yahvé, e ele está defendendo a ideia de que o diabo não precisa da permissão de Deus para atacar alguém. Então, pastor, estamos à mercê de Satanás.
O senhor continua pensando assim? E, em caso afirmativo, o que a gente precisa fazer para se defender do rabudão? Acho que a gente precisa realmente orar, vigiar, estar fazendo a sua leitura de manhã, né, o seu devocional. A gente tem que se proteger. Agora, pensando nisso que o diabo deita e rola na vida de todo mundo, eu penso no endemoniado de Gadareno. Jesus está num lugar, chega lá, aí vem ele, o que eu tenho contigo? Jesus é o diabo falando com Jesus ali. Sem dúvida. Aí ele fala assim, nós não queremos mais ficar aqui porque nós não temos nada com você. Pega, então sai dele e vai para podemos ir para os porcos? Vai para os porcos. Então ali, não fala, só conta isso aí. Como é que aquela legião de capeta estava naquele homem lá? Será que ele era tão ruim quando ele nasceu? A mãe dele fez alguma coisa de errado, o pai também. Então, como é que aquele legião estava naquele homem? Né? Então, quer dizer, Jesus expulsou, liberou aquele homem ali. Então, quer dizer, ali não mostra, mas para mim houve uma falha ali. Houve alguma falha na vida daquele endemoniado. Porque a gente vai vendo as coisas acontecer, por exemplo, dentro da igreja. Você vê, entra gente pobre, paupérrima, você vai orar, a pessoa cai endemoniado. Entra uma pessoa rica, cheia de pompa e cai endemoniado. Aonde está a falha aí? Será que Deus fala, não, Deus não vou permitir? Deus fala para Satanás, não tire a vida dele. Então, quer dizer, pode massacrar, ele teve que esfregar a pele lá com telha, se esfregar. Quer dizer, ele foi massacrado, Jolie. Com certeza. Então, o mais importante aí, para mim, nesse caso, é a fé que Jó tinha em Deus. Jó tinha muita fé em Deus, mesmo ele coçando lá a pele com a telha, sangrando, e a gente sabe que é doloroso quando a gente perde alguém um ente querido, ele perdeu tudo, mas ele continua ali. Agora, eu penso que aquilo ali que terminou ali, depois ele recuperou tudo bem, mas o diabo ainda continua andando em derredor, olhando e vendo quem ele pode tragar, porque todo mundo tem pecado. Se nós não tivéssemos pecado, pastor, eu acho que a gente já não estaria mais aqui. Então, ele deita e rola assim. Não é que eu sou contra o pastor, meu amigo aqui. Eu acho que nós somos debatendo, mas eu acredito que nesse confronto direto que nós, seres humanos, temos contra o diabo, nós vamos sempre perder. Então, já que o senhor defende a ideia contrária, pastor Cleverson, de que o diabo precisa sim da permissão de Deus para atacar alguém, quando a gente é atacado, a gente deve orar a Deus e perguntar por que ele deixou? Olha, são mistérios que às vezes nem sempre serão respondidos. Só um caso interessante, o caso de Paulo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 12, o tão famoso espinho na carne de Paulo, né? Paulo, ele fala que para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que acontece aqui? Paulo ora, pedindo para Deus tirar esse espinho. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus permitiu esse mensageiro de Satanás perturbar o apóstolo Paulo. Havia um propósito, só Deus sabe. Mas Paulo continuou seu ministério com esse incômodo. Não sabemos se era uma doença, não sabemos o que era, mas era algo que perturbava o apóstolo Paulo. Com a permissão de Deus, ele disse, a minha graça te basta. Não vou tirar, o espinho continua. A Bíblia diz que é um mensageiro de Satanás. Foi Deus que permitiu. Não foi Satanás que quis fazer o que fez com o apóstolo Paulo, à torta e à direito. Foi com a permissão de Deus. Só uma coisinha, né, nisso que o pastor falou, assim, se Deus permitiu, é sinal que o diabo foi também até Deus e falou assim, eu quero aquele ali. Aí Deus, o que você falou? Deus permitiu. Então é sinal que houve um diálogo de novo entre o diabo e Deus. Esse é um diálogo imaginário, né? Nós não temos nada registrado. Mas aí se aí está escrito,
e Deus permitiu, ou nós subentende que Deus permitiu, porque ele disse a minha graça. Então é sinal que então quer dizer que ele vai atrás de todo mundo. Mas, pastor Marinho, Jesus não falou para Pedro que o diabo tinha pedido para cirandar o apóstolo Pedro, e Jesus não deixou? Então o diabo pede mesmo, ué. Então, mas deve ter um despachante lá no céu fazendo pedido o tempo todo. Então, se ele anda em derredor, ele está vendo a quem ele possa tragar. Então, por causa desse tragar, a brecha. Não tem maldição sem causa, não é isso? Tá, mas quem é que não tem brecha? O senhor mesmo falou. Eu tenho, lógico que a gente tem. A gente tem brecha em qualquer coisa. Então, por que nem todo mundo é atacado? Eu acho que todo mundo é atacado, sim. Ah, é? Eu acho que todo mundo sempre tem alguma coisa que ela pode não entender bem o que está acontecendo, mas que é atacado é assim. Bom, vamos pensar que quantas pessoas de verdade conhecem Jesus. Certo. Só aí eu acho que já é função do diabo cegar o entendimento, a visão das pessoas de que Deus existe. Então, para mim, aí o diabo já está deitando e rolando, sei lá quantos milhões de pessoas aí que você fala de Jesus e fala, que é isso? Não existiu. A Bíblia foi escrita por homens, é verdade. Eu conheço gente que crê em gnomo, mas não crê em Jesus. É isso aí. Né? Tem gente que tem, por exemplo, figura, por exemplo, do capeta dentro de casa e fala que aquele ali resolve. Ah, mas aí o cara já é um adorador, né? Não, mas adora. Então, mas ele acredita naquilo e não acredita. Ele acredita no poder do capeta e não acredita na graça, na bênção de Deus, do Senhor. Né? Agora, tem uma outra passagem interessante, que é aquele menino lunático. Aí ele chega lá perto de Jesus, o pai traz ele lá, e aí Jesus pergunta para o pai, o que acontece? É desde pequenininho que ele cai aqui. E na Bíblia está escrito, um menino possesso. Então, como é que aconteceu essa possessão desse menino? Se a possessão é diabólica, se é diabólica, tem diabo no meio aí. Vamos voltar lá para o Éden. O que acontece no Éden? No Éden acontece uma rebeldia. A Bíblia diz que Adão e Eva rebelaram-se contra Deus, desobedeceram uma ordem e foram punidos. O pecado entra no mundo. Quando o pecado entra no mundo, o que acontece? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema mundano não é o que Deus criou, porque tudo que Deus criou é bom. Mas o sistema mundano sem Deus, está sob o poder do diabo. Então, quem não é de Cristo, é do diabo. Mesmo que não concorde com isso. Os dele, ele faz o que ele quer. Com a permissão de Deus. Por quê? Porque o pecado só entrou no mundo, porque o homem desobedeceu a Deus lá no Éden. E Deus deu uma ordem, o dia que comer desse fruto, certamente morrerás. E o homem desobedeceu a Deus. Quando o homem desobedeceu, a punição veio, com a permissão de Deus. Então, o sistema mundano, sem Deus, está sob o poder do diabo. Agora, os filhos de Deus só são atacados quando há permissão de Deus. Aqueles deles são deles, do diabo. Então já existe uma permissão tácita para aqueles que estão fora de Cristo serem... O mundo jaz no maligno. Já estão no maligno. Sim. Os que estão em Cristo... Está submisso ao mal. Aí o diabo tem que ir lá e requerer... Aqueles que estão em Cristo, o maligno não lhe toca, a menos que Deus permita. E quando Deus permite, existe um propósito. Um propósito maior. Como no caso de Paulo, como no caso de Jó. Jó nem entendeu por quê. Paulo também não. Mas Deus estava trabalhando na vida de Jó, na vida de Paulo. Então, mas a vida de Jó, a experiência medonha pela qual ele passou, o enriquece sobremaneira, como ele mesmo confessa, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, agora que ele era um homem justo, mas agora eu te contemplo com os meus olhos e me abomino no pó e na cinza. Quer dizer, serviu para uma aproximação maior ainda, né? Não, conhecimento muito profundo a respeito de Deus. Agora, pastor Marinho, quando o senhor disse que o diabo deita e rola, qual é o objetivo dele ao fazer isso? Eu penso que ele faz isso justamente para a pessoa ficar, por exemplo, se anular todo tipo de pensamento, todo tipo de
metas, objetivos, porque uma pessoa machucada, ela não pensa em nada. Ela pensa só na ferida dela, aquilo que está passando, né? E eu acho interessante, vamos voltar lá para o Gadareno, eu acho interessante que esse Gadareno aqui, esse cara, ele quebrava tudo, arrebentava tudo, não tinha nada que segurasse ele. E quando Jesus chega e libera o cara, e aí a manada de porcos vai lá para o mar, vai se afogar ali, aquela população expulsa Jesus daquele lugar. Todos eles são endemoniados também. Eles preferiram os porcos. Eles preferiam os porcos do que o endemoniado. Então, tá, mais uma vez a gente pode ver que o diabo ele tem uma maneira de fazer para cegar as pessoas. Então, aquelas pessoas daquela ilha, daquele lugarejo, eles estavam o quê? Cegos. E quando o diabo cega, a gente não tem como olhar para frente. É dessa forma que eu penso. É interessante nesse episódio do Gadareno aí, é de Marcos 5, que quem permitiu os espíritos imundos entrar nos porcos? Foi o Deus, Jesus homem, Jesus, o Deus homem encarnado, né? A figura. E eles só entraram nos porcos, aquela legião, com a permissão de Cristo. Por que Jesus deixou, hein? Por que Jesus deixou, pastor? Eu acho que ele deixou justamente porque abriu os olhos do Gadareno. Ele libertou o Gadareno, né? Ele... mandasse os demônios para o abismo, que era para onde eles não queriam ir. Mas nós vamos especular nesse caso aí. Talvez por Jesus ser judeu e não ter nada a ver com os porcos, né? O contato ali era imundo. Permitiu. Não sei, é uma especulação. Nunca estudei profundamente esse caso. Mas eu acho que a palavra endemoniamento ou endemoniado é sinal que o diabo fez ninho. Se o Gadareno tinha ninho nele, a melhor maneira de colocar esses capetas num lugar é pôr no ninho dos porcos. Coitado dos porquinhos. Isso é uma tristeza. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, tadinho, quanto churrasquinho que a gente podia comer ali, já foi tudo pro mar. Mas é isso aí, né? Bom, uma das consequências é que os homens não quiseram enxergar é o poder destruidor e destrutivo dos demônios. No versículo 34 diz assim, então a cidade onde morava o Gadareno, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo lhe rogaram que se retirasse da terra deles. E sabe, é muito engraçado, coisas que a gente vê dentro da ONG, de alguns jovens que estão se convertendo, que estão buscando a Deus, que muitos pais falam assim, se você for para esse lugar, você vai sair de casa. Sério? Fala, hoje em dia fala, e não ir para a igreja também. Gente que se converte, que vai para a igreja, que a família fala, se você for para essa igreja de crente, você não entra aqui. Assim, ó. Pastor, em São Paulo? Que isso, pastor? Tem muitos casos assim, pastor. Veja bem, nós vivemos... Mas o povo não morre de medo que os filhos se envolvam com droga, com coisa errada? Olha, sem brincadeira, a gente consegue perceber e ver coisas que é coisa assim do outro mundo. É coisa do capeta mesmo, coisa do diabo deitando e rolando. Por isso que ele não precisa pedir permissão. O filho está vindo para a igreja e o pai prefere ver o filho na droga, ver... Não é possível. Pastor, tem muito caso assim. A gente vê muito caso assim. E aí, o garoto chega para o senhor e fala... Não, daí a gente cuida, vai cuidando, mas eles ficam. Eles ficam porque ali tem uma boa conversa, tem um bom papo, a gente está dando metas, diretrizes para eles, né? A nossa ONG tem feito isso com muitos jovens, nós temos dentro da nossa ONG vários jovens que foram nossos alunos e estão trabalhando com a gente lá, fazendo o mesmo trabalho, e sabe, meninos que, sabe, saíram de lugares horríveis e estão ali buscando metas, objetivos e tendo Cristo no coração também. Então, e os pais contra? Alguns pais foram contra, hoje já não. Mas a gente está encontrando ainda. Mas que coisa, hein? Não, mas isso acontece muito, pastor. Bom, pastor Cleverson, como é que a gente pode se proteger do diabo? Bem, a Bíblia diz lá em Efésios, né? Para que possamos usar a armadura de Deus. A armadura de Deus é completa. Ali fala do capacete, fala também do escudo da fé, fala a respeito da vestimenta, né, a couraça da justiça, os sapatos, né, preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
A proteção do cristão está na palavra e na oração, como o pastor acabou de falar um pouquinho antes. Então, nós devemos estar prontos, vestidos com a armadura de Deus, para que não caiamos em tentação. É interessante, deixa eu só ler o versículo, reverendo Weber, lá em Efésios, capítulo 6. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11, fala a respeito disso. E o 12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, tudo permanecer inabaláveis. Armadura de Deus. A palavra, que é a espada do Espírito, e ele termina dizendo assim, que nós devemos orar, né? Versículo de número 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É dessa forma que podemos estar preparados para enfrentar as ciladas do diabo. A Bíblia diz que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Posso colocar uma coisa? Fica à vontade, pastor. Isso que o pastor falou é muito importante, eu acho assim, 100% que nós crentes temos que fazer isso. E quem não é crente, que não conhece a palavra, como é que faz? Como eu disse lá atrás, o sistema, o mundo jaz no maligno. Quem não é cristão, deixa eu explicar, porque o programa vai para o Brasil inteiro. É, isso aí. Não estamos falando aqui de uma religião, de uma denominação. A pessoa que não está ligada a Cristo, sim, ela está nas garras do diabo. Mesmo que não creia nele. Sim, todos nós, antes da conversão, estávamos sujeitos tínhamos por pai o diabo. A Bíblia diz, vós tendes por pai o diabo, que ele é mentiroso, é homicida, desde o princípio. Agora, em Cristo, Deus nos adota como filhos. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, 12, né, que nós agora, em Cristo, somos filhos de Deus, né, todo aquele que crê em Cristo torna-se filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, não estou falando aqui de placa denominacional, estou falando de quem crê em Cristo. Quem não crê, já é do diabo. Então, é bom explicar isso, porque só pessoas que é da religião dele, não. Só pessoas que é evangélica, não. Estamos falando que a pessoa que não crê em Jesus, no sacrifício de Cristo na cruz, não pertence a Cristo, pertence ao diabo. Então, essas pessoas, pastor Marinho, o senhor perguntou, está à mercê de Satanás. O sistema mundano sem Deus está sob o poder do diabo. Bom, desculpa só uma coisa também, que eu sempre penso assim, né? Que o diabo, eu acho que ele tem força, não poder. Como assim? Porque poder é Deus que tem. Eu acho que o diabo tem força, uma força espiritual, mas ele não tem poder. Ele não pode criar nada, o diabo não cria. Se Deus é poder, Deus cria, o diabo não cria. Então o diabo tem força. Eu penso mais ou menos assim, que se tivesse uma caixa de 500 quilos aqui, a gente tinha que empurrar para lá, o diabo tem força, ele tem que empurrar. Deus chegaria aqui e falaria assim, caixa, levanta e vai lá. E a caixa levitaria, isso é poder. Entendi. Então essa para mim é a diferença. Então o nosso Deus faz isso, o diabo jamais vai fazer isso. Ele não tem condição de levantar alguma coisa e carregar, eu acho que ele não tem condição. Mas ele não tem poder de fazer milagre, pastor Cleber? Tem, a Bíblia fala que tem. Prodígios, sinais que enganariam a muitos ainda, próximo do fim. É um poder limitado. Eu acho que aí a palavra deveria ser colocado força, talvez. Mas a Bíblia, ela menciona poder, né? É um poder para o mal, é um poder para enganar, porque a Bíblia diz que Satanás, ele é um adversário de Deus, ele é um enganador,
diabo, né? Então e se não fosse abreviado aqueles dias, a Bíblia diz, ele enganaria muitos. Então ele cura, faz prodígios, faz sinais, pensando, às vezes as pessoas pensando que é de Deus, e não é. É o próprio poder de Satanás para enganar, para ludibriar. É assim que ele age. Bom, deixa eu ver aqui as mensagens que estão chegando pelo nosso site. Meu pai do céu, que coisa, viu? Agora eu não sei. João, cadê minha tela? Essas... peraí. Acho que eu tenho que aprender a usar isso. Achei. Maria Francineide Ramalho Moura, de Capital Paulista. Creio que não precisa sempre da permissão de Deus, pois o próprio homem, através do pecado e do livre-arbítrio, permite a ação do mal em sua vida. Mário Henrique Lima, ele mora em Itaocara, no Rio de Janeiro. Se não abandonarmos as velhas práticas de vida, com certeza que sim, pois ele anda ao nosso derredor para nos tragar. O pastor Cleverson, o pastor Marinho falou de brecha. Crente também tem brecha? Olha, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. É interessante fazer uma diferença lá, ele citando aí os Salmos, né? E também esse texto aí que ela acabou de citar, a primeira de Pedro, né? Capítulo 5, versículo 8. Satanás anda ao derredor buscando a quem possa tragar. No Salmo 34, 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu faço uma diferença aí. Quem está ao redor do crente é o anjo de Deus. Podemos dizer, o próprio Cristo. E ao derredor, Satanás tentando uma brecha, mas ele nunca vai conseguir porque Cristo não permite. Só com a permissão de Cristo. Entendi. O cristão pode cair em tentação? Sim, pode. Mas ele não continua lá. Ele tem nojo do pecado, ele abandona aquilo rapidamente e volta para os caminhos do Senhor. Mas com a permissão de Deus. Ele não faz nada, o diabo, na vida do cristão, nós estamos falando aí, deixa eu diferenciar. O cristão pode cair em tentação, se ele não vigia, se ele não está revestido com a armadura de Deus, pode. Agora, se ele está revestido com a armadura de Deus, está em oração, está firme na palavra, o diabo não tem como fazer nada com o cristão, a menos que Deus permita. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho com o último bloco do Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, sempre muito gratos pela sua audiência. Tanto é que a gente quer te mandar um presente. Se você, porventura, já está participando do programa pela enquete do site, né? E não for sorteado hoje, não se desespere. Seu nome continuará na base de dados do programa e no fim da semana a gente vai fazer um sorteio do kit da Jô Rezende e você vai concorrer. Dá uma olhada no que você pode ganhar. Bem, pastor Marinho Monteiro, o senhor, eu sei que de uma vez que o senhor me levou para casa, o senhor contou uma experiência muito forte que o senhor teve com uma mulher também endemoniada, o senhor foi lá orar por ela, lembra? Essa história é uma história bem tenebrosa, né? Porque nós fomos orar por uma pessoa na casa dela. A casa dela era toda pintada de vermelho, ou um cor-de-rosa quase vermelho, os móveis vermelhos, tudo vermelho. E quando nós chegamos lá, ela nos recebeu na casa dela para fazer uma oração para ela, e tudo mesa vermelho, e ela tinha um papagaio, estava no alto assim, e nós começamos a orar pela mulher, e a mulher começou a se sentir mal, estava eu e um amigo, acho que sempre é bom a gente sempre em dois mesmo, e eu estava de costa para o papagaio. Eu tinha visto o papagaio, mas eu não vi o que aconteceu. O meu amigo que estava de frente para o papagaio, começou a ver que o papagaio começou
a levantar a asa e ele já estava pulando em cima de mim. Eu ia tomar um susto danado ali. E no meio de uma oração, você toma um susto, acaba a oração, acaba tudo, né? E ele pegou e olhou para o papagaio e falou assim, eu te repreendo em nome de Jesus. E o papagaio começou a fechar a asa e pum, e caiu. Caiu? Caiu endemoniado, caiu. Ele já estava endemoniado, ele caiu. Ele fechou a asa e tum, e caiu ali dentro daquele puleiro dele, no quadradinho, ele caiu ali. E eu vi o barulho, eu olhei para trás e vi o papagaio ainda dando umas tremidinhas assim. E a mulher, o que vocês fizeram com o papagaio? Então, nós não fizemos nada, mas aquele papagaio, aquela casa era uma casa que tinha capeta para tudo quanto é lado. E aquele papagaio era um papagaio que estava endemoniado. E depois, como é que acabou essa história? Acabou que a gente orou pela mulher, daqui a pouco ela pegou e falou, vocês já oraram, agora vão embora que eu não quero mais oração de vocês aqui na minha casa. Sério? E nós saímos assim. Essa mulher era irmã de uma pessoa conhecida que falou, vai orar pela minha irmã que ela está passando mal. E sabe, a gente foi pela vontade de ajudar alguém que estava precisando. Mas quando chegou lá, que a gente entrou dentro da casa, vocês podem acreditar, mas o sofá, quando a gente entrou, era vermelho, as almofadas eram vermelhas, tudo era vermelho na casa. Então é uma coisa assim, bem tétrica, bem assim, horripilante, mas graças a Deus a gente estava coberto pelo sangue do Senhor, com a couraça do Senhor, tudo. Mas a gente viu ali, literalmente, que aquela casa ali, o capeta vivia ali também. Reverendo Heber, meu pastor, quando eu, na minha infância, levei ele para pregar uma ocasião, uma das igrejas que eu pastoreava, ele teve uma experiência terrível com o capeta, dentro do batistério. Ele foi batizar a irmã e a irmã ficou possessa. No batistério? E começou a afogar o pastor dentro da água, no batistério. Afogar, para os outros diáconos pularem lá dentro e aí repreenderam. A mulher voltou e ele perguntou, a irmã deseja ser batizada? Deseja. Aí batizou a irmã. Eu imagino que situação difícil, complicada, mas ele passou por isso. O meu pastor Domício Benedito Santana, pastor, passou por essa experiência desagradável. Ô pastor Heber, deixa eu contar mais um caso que é interessante isso aí. Lá na igreja do meu cunhado, lá em São João, Nepomuceno, durante um tempo, ele disse que tinha um velhinho que ia sempre na reunião de oração. Então, o pastor Dé, olhando para ele lá ajoelhado, lá orando, sentadinho orando, um dia ele falou, pastor Dé, eu quero fazer essa oração agora. Aí o pastor Dé virou para ele e falou assim, eu te repreendo em nome de Jesus, capeta. E ele caiu endemoniado ali na hora. Pô, doido, mas ele queria orar. Mas é o discernimento do Espírito Santo ali na hora, e o pastor Dé teve e falou assim, eu te repreendo, ele caiu endemoniado ali. Ele sabia que não era... Ele na hora ele teve o discernimento que não era o velhinho que se amava, que andava de Bíblia debaixo do braço. Por isso que a gente fala, que a gente costuma falar que nas igrejas evangélicas a gente tem que tomar cuidado com crianças, porque tem muitos homens, mulheres ali, que são endemoniados e estão esperando a oportunidade para atacar o filho de vocês. Principalmente as crianças. Né? Não diga. Tem sim, infelizmente. Agora, nesse caso aí desse velhinho, que eu conheci também, eu não podia imaginar que aquele velhinho, ele estava possesso. Né? Não aconteceu comigo, mas Aí foi liberto. Aí foi liberto. Que coisa. Pastor, o senhor acha que algum endemoniado pode frequentar a igreja? O diabo não tem medo da igreja? Não, frequenta. Disfarçado, bem, com aparência de cristão, até prega nos púlpitos. Prega. Frequenta, sim. Mas se tiver alguém com unção lá, ele... expulsa, né? Aí é revela. Agora, tem muitos membros de igrejas que são usados pelo diabo para atrapalhar o reino de Deus. Né? Muitos pastores também. Aqui eu não vou defender só a minha classe, mas eu falo pastores também, muitas vezes são usados para atrapalhar o avanço do reino de Deus, e membros de igreja também. Então, às vezes a igreja não prospera, a igreja não cresce, a igreja não avança, porque pessoas usadas por Satanás começam a colocar obstáculo, dificuldade, e nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas é que ele faz a vontade do Pai. Então, nós não sabemos quem é cristão e quem não é.
Às vezes pode ser pastor, não é cristão, às vezes é líder na igreja, não é cristão, está lá, usado pelo diabo, com propósito para atrapalhar o avanço do reino. Isso eu creio que acontece. Deixa eu só falar algo sobre o ataque Fique à vontade. de Satanás nos servos de Deus. Nós citamos aí um exemplo de Paulo, que foi atacado, e Jó. Mesmo quando Satanás ataca os servos de Deus, o Senhor tem controle sobre os seus atos. Deus não permite Satanás matar o servo de Deus. Ele deixou Jó nas mãos de Satanás, só não tire a vida. Não há permissão para isso. Quando Deus permite Satanás atacar os seus servos, o Senhor tem controle sobre os seus atos e produz sua vontade mesmo por meio dos ataques satânicos. Então eu creio nisso. Deus usa o diabo? Oi? Deus pode até usar o diabo? Ele permite o diabo fazer o que ele quer para que os seus propósitos possam ser realizados. Pode até usar sim. Está na mão dele. O diabo só faz aquilo que Deus permite. Ele não tem os atributos divinos. O diabo não graças a Deus, né? Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Agora, ele faz aquilo que Deus permite. Fora isso... E é por isso que eu acho que ele não tem poder, que ele tem força. E a Bíblia diz que haverá um milênio, e nesse período, a Bíblia diz que Deus vai prendê-lo por 1000 anos, né? Então, se ele pode fazer o que ele quer, que bem entender, ele não vai querer ser preso. Deus está agindo. Deus tem controle sobre tudo. Por quê? Porque Deus é soberano. O Lucas, de São Paulo, diz assim: para ele vir até nós, sim, mas se você for até ele, é por sua conta e risco. A melhor defesa contra o mal é levar uma vida em Cristo, sem pecado. Pois o demônio nos escraviza pelo pecado. Santo Agostinho dizia que o demônio é como um cão feroz preso em uma corrente, e ele só pode morder quem se aproxima dele. Ele nos assusta com seus urros e tentações, mas ele está preso. Cristo o prendeu. A igreja nos ensina que ele não pode nos fazer mal sem que Deus o permita. E se Deus permitir, é para o nosso bem. Então estejamos em paz e seja feita a vontade de Deus. Bom, mas tem um texto lá em uma das cartas de Paulo, acho que é 1 Coríntios 5, em que Paulo fala para entregar o sujeito a Satanás para a destruição do corpo. Sim, aquele que abusava da mulher do pai. Isso. E depois, na segunda carta aos Coríntios, o rapaz, ele recupera, ele volta ao seio da igreja, né? Mas o que é entregar o diabo? Deixar ele sofrer na pele o pecado que ele cometeu. Entrega o corpo a Satanás, para que no dia do juízo ele seja salvo. Ele vai sofrer as consequências do pecado. Então Satanás vai judiar, vai arrebentar com a vida dele. É nesse sentido que eu creio. Mas depois ele volta ao seio da igreja, volta ao convívio com os irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Interessante, reverendo Weber, que quando nós falamos sobre o diabo, as pessoas falam muito em Lúcifer. Aliás, essa palavra não está na Bíblia, claramente, não é? Era um anjo de luz e fé, depois ele caiu do céu. Há duas referências nos livros dos profetas maiores, Isaías, capítulo 14, e também Ezequiel, lá no capítulo 28, falando a respeito do rei da Babilônia, em Isaías, e no capítulo 28 de Ezequiel, menciona ali o rei de Tiro. Agora, faz alusão a Satanás. O que é Lúcifer? Lúcifer nada mais é do que o portador da luz. Quem é o portador da luz? O Novo Testamento aponta para quem? Jesus. O próprio Cristo. Então, há algumas terminologias usadas no meio evangélico que nós devemos ficar com o pé atrás. Isso não tem nada a ver. Agora, o que a Bíblia fala? A Bíblia revela alguns nomes. A Bíblia fala Satanás, o inimigo do Senhor, adversário. A Bíblia fala diabo,
né? Lá em Mateus capítulo 4, fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fala a serpente lá no Gênesis, tentando Eva. Fala de Beelzebul, também, Mateus capítulo 10. Príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, maligno, entre outros nomes que nós encontramos na Bíblia. É interessante que algumas pessoas começam a classificar o diabo como, ele é o tranca-rua, ele é o Zé Pilintra. Isso não está na Bíblia. São linguagens aí do mundo do espiritismo, né? Mas que eu não vejo base bíblica para afirmar e para falar, chamar o diabo desses nomes. Claro que no início do programa o senhor brincou, tal, mas biblicamente são esses nomes que a Bíblia revela: Satanás, diabo, serpente, Beelzebul, príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, maligno. Nem Lúcifer é mencionado. Se não me engano, a palavra Lúcifer, ela veio da tradução São Jerônimo, né? Lá para o latim, quando ele traduziu um dos capítulos, se não me engano, é Isaías 14, que fala da estrela e tal, e ele colocou Lúcifer, portador de luz, né, em latim, e aí ficou como nome, o nome do diabo. O senhor já se deparou várias vezes com demônios, né? Já. O senhor os chama pelos nomes, como o pastor Cleverson mencionou agora, ou não? Não, eu não. Para mim, é aquela coisa, né? Quando eu pedi para Deus tirar aquele dom de visão, então de vez em quando hoje eu vejo, mas eu pedi porque eu tomava muito susto, eu sempre fui muito medroso, desde pequeno eu via. Depois que eu conheci a Cristo, eu comecei a entender, então eu comecei a ver coisas, então aqueles vultos encostados na pessoa, de um lado e do outro, às vezes tem 3, 4 em volta de uma pessoa, então eu já vi muito isso aí. Então, eu algumas vezes chego dentro da igreja, eu vim pedir oração, pastor. Você vê, tem uns 4 ou 5, a pessoa está sozinha, tem 3 grudados nela. Então, você ora, um sai, outro não sai, às vezes cai endemoniado, mas eu nunca chamei pelo nome, não. E nem quando a pessoa quer falar, não vai falar nada, para mim não quero ouvir nada. Você não deixa o demônio... Não deixa falar nada. O senhor não dá entrevista? Não, sem entrevista. Repreender e acabou. Eu te repreendo em nome de Jesus e sai agora. Né? E às vezes demora para sair, mas não vai falar nada, não. A nossa repórter perguntou a respeito do tema de hoje, se não me engano, lá naquele reduto dos evangélicos. Vamos ver as apurações. Você acha que Satanás necessita da permissão de Deus para atacar alguém? Mas com certeza. Nada acontece, não está na Bíblia que nada acontece sem que Deus não permita? Então eu acredito que para ele atacar alguém, só se fosse com permissão de Deus. Nada aconteceria sem que Deus permitisse. Eu entendo um pouco da Bíblia que tem 3 maneiras. Uma que é Deus, ele põe a prova, para a gente passar aquela prova. Uma que Satanás põe uma prova maior ainda. E a outra prova somos nós que procuramos. Nós que todo dia estamos procurando, então não temos que reclamar. Mas eu acho que Deus jamais ia pedir permissão para Satanás. Satanás ia pedir permissão para Deus para poder atacar a gente. Eu acredito que não. Que ele aqui na Terra tem livre-arbítrio, né? Ele precisa da permissão da pessoa, da própria pessoa. Se a pessoa permitir que ele toca, igual era o velho Gilmar, assim, ele não precisa da permissão de Deus, né? Não. Ele ataca sozinho, ele não precisa, não. Sim, necessita. Isto é, a pessoa dá brecha para ele, a pessoa não está totalmente na mão do Senhor. Ela dá brecha para Satanás, ele pede permissão, o Senhor permite porque aquela pessoa não está totalmente na mão do Senhor. Pode sim, porque a palavra de Deus fala em João 16, tem um versículo, me lembro, acho que é versículo 7, que é o Espírito Santo que convence o pecador, né, do pecado. O pecador, Deus vê por igual. Uma pessoa que não conhece a palavra, que não é convertida, Deus vê por igual. Pode sim. Ele não necessita da permissão de Deus, não. Porque os de Deus, no meu modo de entender, os de Deus, eles estão guardados por Deus. Agora, os que não são de Deus, eles estão à mercê da natureza maligna. Então, provavelmente vai prevalecer naquela pessoa a natureza maligna, independente.
de Satanás ter permissão ou não, porque os que são de Deus, eles estão guardados, estão protegidos, estão cobertos pelo sangue. Agora, os que não estão cobertos pelo sangue, o Satanás tem livre acesso. Se Satanás precisa da permissão de Deus para atacar alguém? Bom, se nós formos para a Bíblia Sagrada, Deus falou para Satanás, né? Ele permitiu que Satanás ali tocasse nos bens de Jó, mas não tocasse nele. Então, ele age na vontade permissiva. Acredito que sim. A Bíblia diz em Jó que sim, ele precisou de uma permissão para tocar não na vida de Jó, mas naquilo que ele possuía. Mas ele não tem autoridade nem poder para tocar na vida de ninguém. O Senhor Deus nem autorizaria isso porque ele deu o filho dele. Então, acredito que Deus ele nem autorizaria a tocar, não. Com certeza, se fosse para tocar, né? Então, o Senhor que teria que autorizar, mas ele não faria isso. Tiago Shadek, da capital paulista. Sim, se o diabo puder fazer qualquer coisa sem que Deus permita, então não podemos mais dizer que Deus é soberano. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo e todos são do Senhor, mesmo os ímpios, e ele cumpre o seu querer. Mary Ruth, de Colatina, no Espírito Santo. Creio que sim, porque na palavra de Deus diz que nada acontece sem que Deus permita. Então, tudo que o diabo quer fazer precisa da permissão de Deus, sim. Já pensou se não precisasse? Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro. Não. O homem é que precisa da proteção de Deus para evitar o ataque do inimigo. Quando se encontra na presença de Deus, através da obediência à palavra do Pai, jamais o inimigo poderá proceder. Agora, podemos citar como exemplo o que aconteceu logo no início. Satanás sentou o primeiro casal, oferecendo-lhe uma vida independente do Senhor Deus, ao questionar sua palavra e o seu governo santo e amoroso sobre a própria humanidade. E aí conduziu o casal ao exercício do seu entendimento, seu juízo e sua vontade, como se fossem o próprio Criador e não as criaturas, contrariando dessa forma a sua condição de imagem e semelhança de Deus. Todas as vezes que a desobediência e a soberba se fizerem presentes, o inimigo que se encontra ao redor não perdoará, usará das suas ações. Luiz Cláudio Cerqueira de Lima, de Salvador, na Bahia. Segundo podemos ler no livro de Jó, o diabo vai até Deus pedir permissão para tocar nele, e assim é conosco também. Cabe a nós, assim como Jó, estarmos firmes e irrepreensíveis para que o Senhor possa não autorizá-lo a fazer suas maldades contra os servos de Deus, pois se formos achados em falta, poderemos sofrer com as investidas do inimigo e de nossas almas. Devemos ser sempre achados como Jó, servo fiel, honesto e irrepreensível, e assim viveremos debaixo da guarda da potente mão do Senhor. Que Deus continue abençoando esta equipe. Amém. Ernesto Vilmar Romeu, de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Que a paz de Cristo esteja com todos. Na minha opinião, sim, pois no caso de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. A palavra do Senhor nos diz que quem tem o Espírito Santo, o diabo não lhe toca. Mas já observei na vida de alguns pastores que passaram pela nossa denominação, que o Espírito Santo se retirou deles pela sua desobediência, pela sua arrogância, e fez um estrago em sua vida e de sua família. Creio que nesse caso Deus permitiu o nosso inimigo que os atacasse. Mais uma aqui. Celso Ribeiro, de Mogi Guaçu, em São Paulo. Para atacar alguém, ele não pede permissão, pois Jesus, em João 17, ora pelos discípulos para que o Pai os guardasse. Em Efésios 6,11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, temos a conclusão que, para atacar, ele ataca, por isso temos que estar sempre em oração. Jó foi um caso à parte, com a ação direta do inimigo, por permissão de Deus. No nosso caso, não temos a ação direta do inimigo, mas somente a influência dele. Pois não nos veio provação senão humana. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Bom, pastor Marinho, se o diabo pode atacar a qualquer momento e a qualquer pessoa, como é que a gente faz para não entrar em paranoia, de ficar com mania de perseguição, apavorado?
Eu acho que isso não é receita, mas eu acho que a gente tem que sair de casa, levantar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar mesmo, buscar de Deus. Você vai sair de carro, você já orou, então agora vai almoçar, ora de novo, ora pelo alimento, né? Chegou em casa, agradece por chegar em casa. Eu tenho feito isso todos os dias, mas assim, eu não sou um homem bitolado com medo do capeta o tempo todo. Eu faço isso porque eu acho que é uma prevenção que eu estou fazendo, uma profilaxia contra o capeta. Mas a televisão, se eu sentar assistir a televisão e ver uma novela que aparece aí, que eu não assisto novela, mas aparece ali, você vê, tem cenas ali que você ficar olhando, você vai ficar doido. E aí vai entrar o pecado, porque se você olhando, você peca. Então, você pecou, você tem brecha. Se tem brecha, o diabo deita e rola. Então, a gente tem que se prevenir de alguma forma. Eu acho que a prevenção é essa, é buscar de Deus, levantar, saber que todo dia é um dia diferente. Eu lembro de uma passagem na Bíblia, acabei de ver aqui agora, mas não vi o lugar, que fala assim, perguntaram para Jesus, Jesus, e os 19 da torre de Siloé? Como é que aconteceu? Ele falou, aconteceu. Ele não deu explicação, ele falou, aconteceu. Então pode acontecer coisas, né? Então, Lucas capítulo 13. Jesus mesmo falou isso. Então acho que, assim, aquilo aconteceu, acho que não foi obra de capeta nenhum ali. Mas se a gente puder, nós, principalmente nós cristãos, poder estar orando, estar buscando de Deus, principalmente amanhã quando a gente vai sair. Né? E à noite chegar em casa, ou se você ora ou não ora pelo alimento ou não, na hora de deitar, orar e agradecer o dia que você teve, que eu acho que já é uma forma de você estar em contato com Deus. Isso não é uma receita, eu faço todos os dias isso. Eu faço isso. Tá bom. Né? Então, o nome daqueles dois, se não me engano, é Emileu e Fileto, que o Paulo falou que o capeta leva eles para algum lugar. Tá bom. Bem, para algum lugar, eu não sei para onde eles foram, mas nós vamos embora, porque o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito ao pastor Cleverson Pereira do Vale, ele viajou 3 horas. Né? Posso mandar um recadinho? Lógico. Os membros lá da Primeira Igreja Batista em Arthur Nogueira estão sintonizados aqui no Vejam Só. Amém. Pessoal lá de Barrinha, pessoal lá de Severínia, a minha mãe também, Iraci, lá em Mariporã, os membros da Primeira Igreja Batista em Mariporã, e todos os que sintonizam o Vejam Só, meu amigo Ayrton e Marcelo, da Primeira de São Bernardo do Campo também. Obrigado. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Cleverson. Pastor Marinho Monteiro, da Igreja Verdade e Vida, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado. Deus o abençoe. E você aí de casa, que ficou com dúvidas, ou que quer discutir melhor algumas questões, ou que quer fazer pergunta, ou convidar para a palestra, ambos irmãos estão à sua disposição. O que você faz? Você vai lá no site vejamsó.com.br, tem um lugar assim lá no site chamado Convidados. É uma aba, você clica na aba Convidados, vai abrir lá uma tela e você localiza os nossos convidados pelos temas dos quais eles participaram. Tá bom? Vamos ver quem vai levar a camiseta da grade e o livro. Quem é? Lourdes, de Salto Grande, em São Paulo. Salto Grande. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.